Certo, pessoal, voltando aqui no tutorial, depois que está feita, né, a geometria no software anterior, basta fechar então, né, o programa, que se tudo tiver ocorrido da maneira adequada, ele vai criar uma espécie de tique, ou um certinho verde no lado da geometria. Isso significa que está pronto, está tudo certo, tudo adequado. O próximo passo então agora é seguir para o Mesh, que é a malha computacional. E que seria a malha computacional, né? Só para dar uma pincelada aqui. O que é então isso, né? Então, basicamente o que a simulação numérica faz é resolver as equações governantes, né, dos escoamentos que a gente tem. No caso aqui, para o nosso problema específico, nós temos aqui as equações de Navier-Stokes. Essa aqui na superior, na direção x, né, considerando as velocidades na direção x, e a outra na direção y. E aqui embaixo a equação da continuidade, mas aqui elas estão na forma diferencial, né? Para resolver isso aí é bem complexo, né? Então a gente tem que usar algum método, algum artifício para poder resolver isso aí e tornar essas equações solucionáveis, digamos assim. Como a gente faz isso? É basicamente uma das maneiras, né, aplicar os métodos volumes finitos, né? Que a ideia principal é criar inúmeros volumes, né, numa geometria. Se a gente pegar essa figura aqui e ver que essa é a nossa geometria normal que a gente desenhou lá no tutorial anterior, e a ideia aqui é dividir essa geometria em vários volumes, no caso vários quadrados aqui, como é que mostra essa figura aqui. E com isso integrar, né, enfim, essas equações, resolver essas equações para cada quadradinho desse, né, cada quadradinho desse, até integrar essas equações nesses volumes, né, e transformar as equações algébricas, melhor dizendo, e com isso poder ser solucionadas, né. Então assim, o que cada quadradinho desses é, ele representa cada quadradinho representa, digamos assim, um volume, e cada volume tem uma face. Tem a face W aqui, que é West, tem a face N, que é North, né? Tem a face South, que é Sul, e a face East, que é Leste, né? E a ideia aqui, então, é integrar essas equações em cada volume. A gente tem W, N, S, e integrando essas equações, a gente transforma elas em equações algébricas, como a gente pode ver aqui. Tem o ponto central P aqui também. E se a gente for ver aqui na parte já algébrica, né? Isso aqui é uma pincelada direta, né? O negócio é um pouquinho mais complexo, mas a ideia geral é essa. E aqui a gente vê que, né, nesse método volumes finitos, a equação algébrica ela tem essa forma, assim, né, após a integração, onde a gente tem alguns termos aqui que, que a compõem, né? E é isso que a gente está resolvendo quando a gente faz simulação numérica, e isso é resolvido em cada quadradinho destes, né? E a gente faz o uso de algoritmos para solucionar as equações algébricas. Então a malha, nada mais nada menos, né, é a criação, né, destes volumes, desses quadradinhos, essa divisão do, da geometria. E esse é um dos motivos por termos criado no primeiro tutorial aquela superfície, né, porque é em cima dela que a malha vai ser criada. Então voltando aqui no Workbench, nessa malha aqui, nesse retângulo da malha, dá para dar um duplo clique com o mouse e o software de malha ele vai ser aberto. Da mesma forma que na geometria, o software demora um pouco para abrir, então assim que ele abrir, eu retorno aí no tutorial. Certo, pessoal? Beleza? Voltando aqui no tutorial da malha, né? Esse é o programa, né? Eu não mostrei anteriormente, né? Se tu clicar com o botão direito, porque esse software da malha ele só tem um, então é só clicar duas vezes que vai abrir o único software disponível nesse caso aqui. Né? Então a cara dele ao abrir é essa, né? Então da mesma forma que na geometria, se nós clicarmos aqui, então nos nossos eixos aqui, clicar no Z, deixamos então a nossa geometria exposta. No tutorial lá da criação da geometria, eu mostrei que é possível tu clicar na lupa aqui para dar zoom, mas também uma maneira simples é tu clicar com o botão direito, né, do mouse, ficar segurando, né, criar um quadrado tipo esse, observa a lupa ali no canto inferior direito, e ao fazer esse quadrado, tu soltar ele dá zoom também. Então é uma maneira muito mais fácil também de tu dar zoom e controlar melhor a tua geometria. Da mesma forma também aqui no software da geometria, nós temos a árvore aqui, e se clicarmos aqui em Mesh, a princípio não aparece nada, mas observa que tem um raio, uma espécie de raio no lado. Se nós darmos aqui em cima, clicarmos, né, Generate nessa opção, ele vai começar a criar uma malha genérica baseada em algumas configurações iniciais. Se a gente observar essa malha aqui, a gente observa até que
tá bem deformada essas divisões, esses quadradinhos. Então, nós vamos ter que dar uma modificada, né, nos valores dessa malha, né, nos tamanhos dos elementos, né, dos volumes, melhor dizendo, que compõem essa malha, para que tenhamos, assim, uma cara e uma solução melhor para essa malha. A primeira coisa que nós podemos fazer é vir aqui, após ter clicado, né, na malha, é importante isso, vir aqui em Element Size. A gente vê que nós temos um elemento padrão aqui, no default, né, é esse valor de 4.4 mm. Esse é um valor que o programa calcula baseado no tamanho da geometria. Então, se clicarmos aqui e botarmos um valor menor, assim, digamos assim, estava 4, vamos botar 1 na menos 2, 1 na menos 2, desculpa, bem dessa forma, dá um Enter, né, 1 na menos 2, e clicarmos em Generate. Vamos ver como é que fica a cara da malha agora. Ó, vê que ainda a malha está com poucas divisões, né, não tem muitos quadradinhos, mas melhorou um pouco em relação ao design inicial. A malha é um parâmetro muito importante para uma simulação numérica, porque ela é o elo, né, de ligação entre a matemática, que é a solução das equações, com o método CFD, né, de solução. Então, é o real com o virtual, digamos assim. Então, quanto melhor a malha é, mais elementos, digamos assim, quanto mais elementos tu tiver, mais equações, né, soluções, maior vai ser teu tempo de solução, né, porque tem mais quadradinhos, mas também mais confiável é o resultado final. Então, a malha ela tem um papel muito importante aqui. Vamos tentar botar um valor bem menor aqui, tipo 1 na menos 3 aqui, para ver. A malha é um parâmetro que, como eu disse, reitero aqui, é importante, mas tem seus custos também. Uma malha maiores elementos demora mais para ser criada, a solução demora relativamente mais para alcançar o resultado final, então o cuidado na malha é muito importante. Mas nesse caso, vamos testar apenas diferentes tamanhos. Com o valor de 1 na menos 3, né, a gente já percebe que nós temos mais elementos aqui. A gente tem uma malha já nossa a geometria está melhor dividida, né? Claro que ela não ficou tão perfeita assim. Nós temos alguns elementos aqui com formas diferentes, dependendo, né, do tipo de geometria. É normal esse tipo de modificação, né, dos elementos, né? Então, vamos aqui só dar uma modificada na malha aqui, 0.00127 aqui, testar esse valor para ver se ela se adequa melhor, baseado no tamanho da nossa geometria ali, né, para associar. Tu vê que ela não ficou muito legal também. E aqui em cima, né, a gente tem várias técnicas que a gente pode utilizar para melhorar a nossa malha. Uma delas é o Face Mesh, que a gente pode, ao clicar nele, a gente vê que aqui tem geometria no Selection, e se a gente clicar na nossa geometria aqui e darmos um Apply, vê que fica roxo aqui, então é necessário rodar a malha novamente. Fazer isso, ó, vê que a malha ela dá uma ajeitada melhor. Aqueles tinham uns elementos aqui que não estavam ok, mas com esse Face Meshing ele deu como se fosse passar um ferro em cima e tirar aquelas imperfeições ali. Vamos testar nesse tutorial uma malha de 1 na menos 3 que me parecia melhor. Olha aí, mais organizados os elementos. E essa aqui vai ser a malha que nós vamos testar nesse caso. Então tá. Aqui também tem várias opções para nós nos guiarmos aqui em cima. Se nós pegarmos esse exemplo aqui do PAN, que é tipo uma cruz, a gente pode arrastar a geometria. Mas o importante novamente é clicar aqui no mouse, de novo, Single Select, para voltar o mouse. E agora, o que nós temos que fazer aqui como última parte é dar nomes para cada face da nossa geometria. Isso, nesse software, no caso, é de extrema importância, porque ao dar nomes para cada face da nossa geometria, o software identifica onde as condições de contorno, que é o próximo tópico do tutorial, vão estar localizadas, digamos assim. E as condições de contorno, brevemente, para dar um spoiler aqui, são parâmetros que nós conhecemos sobre o escoamento, né? Então, vamos lá, vamos definir isso aí. Se nós virmos aqui em cima, né, dessas opções, a gente tem essa opção de face, que seleciona faces, né? Mas o que a gente quer selecionar são edges, ou no caso, as arestas ali, enfim, da nossa geometria, né? Que seriam as linhas, basicamente, né? E vamos lá. A gente sabe que
O tubo, né, nessa parte superior aqui, uma vez que aqui embaixo a gente está considerando uma simetria, aqui em cima a gente tem uma parede, né? Então vamos colocar o seguinte, selecionamos, clicamos aqui em cima nessa parte, se a gente clicar Ctrl, vamos dar um zoom aqui, se clicar Ctrl, a gente consegue clicar no de cima, clicar neste e Ctrl, clicar na outra linha, nós conseguimos selecionar as três opções, onde está localizada a parede do nosso tubo, né? E com essa coloração verde na localização que a gente selecionou, se apertarmos N, a tecla N do teclado, vai nos abrir essa caixa, onde nos intitulada Selection Name. E aqui nesse texto, nós vamos dar um nome para aquela região ali. E ali nós vamos chamar do inglês Wall, certo? Que quer dizer parede. Então, é isso. Vamos botar esse nome. Aqui pode ser o nome que você quiser colocar. Mas, se colocar nomes, como por exemplo wall, o programa já detecta automaticamente que ali é uma parede. E isso é uma feature bem interessante. Então, selecionamos o nome, damos OK. E note que aqui, no canto, na árvore, abriu essa opção Named Selections. Se a gente clicar aqui, no mais aqui, a gente vai ter as selections, as seleções que a gente fez. Então, se a gente clicar aqui no wall, em vermelho vai estar o que selecionamos. Certo? Próximo passo, então, é fazer o mesmo procedimento para as demais condições de contorno. Como eu disse, então, né, na parte inferior aqui do tubo, se a gente selecionar, ficou verde. Se clicarmos, então, com N, aqui toda a parte, nesse caso é uma única parte, então não precisa selecionar outras. Clicamos no N, e aqui vamos dar um nome, então, de Symmetry, né, que é uma simetria, né? Que da mesma forma que a parede, o programa vai autodetectar que ele é uma simetria. Damos um OK, beleza, Wall Symmetry, tudo certo. Aqui na entrada, então, da nossa geometria, né, onde temos a pressão 1, nesse caso nós vamos medir a pressão, mas aqui vai estar entrando, entre aspas, né, entrando velocidade aqui. Então, voltando aqui para o programa, né, vamos selecionar essa face única aqui. Dá para clicar em Mesh de novo para voltar para desfazer o Named Selections e voltar para visualizar a malha. Só clicar em Mesh. Podemos então selecionar essa face, digamos assim, de entrada de velocidade. E do inglês, que é comumente utilizado, colocaremos o nome de Inlet. Certo? O nome de Inlet, feito. É só essa entrada mesmo que nós temos. Damos OK. Beleza. E aqui na outra face que temos, né, vemos a geometria PATM, que vai ser considerada então uma pressão atmosférica na saída desse tubo, né? Então nós vamos selecionar ele, clicamos N do inglês mesmo, nós temos um inlet, que é a entrada, então um outlet, né? É a saída, né? Então, a saída do nosso escoamento. Beleza, fizemos a malha e demos nome, colocamos o nome, né, das seleções importantes aqui para identificarmos posteriormente as condições de contorno. Mais né, um spoiler aí, condições de contorno nada mais nada menos também são as condições que a gente conhece, né, sobre escoamento, que vão nos auxiliar para solucionar as equações algébricas, né, que vão ser calculadas, né, em cada elemento da malha. Então, se a gente dá a informação das nossas condições de contorno dessa face e dessa face, é possível determinar então os valores das outras faces do elemento a partir dessas condições de contorno. Então, a partir disso que a solução numérica é feita. Sobre o resto da geometria, não é necessário fazer nenhuma condição de contorno, até porque nós não conhecemos as condições dentro, né, do escoamento. E é isso que a gente vai querer resolver com a nossa simulação numérica. A parte da malha está feita. Aqui, só para uma última questão final, clicar no Update aqui no menu superior. Vai aparecer um quadradinho aqui no canto inferior, com uma informação dizendo que Mesh Translation to Fluent was successful, e depois disso apenas fechar o programa de malha e conferir aqui que a malha está também com um certinho verde no lado, indicando que tudo está feito adequadamente. Feito, fizemos a malha para esta parte tutorial e a próxima etapa é a definição do setup da simulação. Com isso, nos vemos na próxima parte. Até logo!